Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Levemente. E hoje, novamente com meu colega aqui de bancada, Luciano Romano. Tudo bem, Tudo bem, Luciano? Márcio? Prazer estar aqui, prazer estar de volta para a gente poder continuar batendo esse papo e também ajudando pessoas, né? Através das nossas conversas. Sim, sem dúvida. Que sempre alguma coisa tem de proveitosa nos nossos Tenha papos, dúvida, né? tenha dúvida. E hoje, claro, nós vamos falar sobre um tema que é muito pertinente, né, nos dias de hoje. É uma coisa que está faltando para muita gente, que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, Luciano, como eu acabei de falar, muita gente hoje em dia não tem essa questão do autoconhecimento. A pessoa não sabe quem ela não sabe do que ela gosta, então ela vive muito, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, né? Porque ela não sabe quem ela é. E então eu queria saber de você, qual a sua opinião? Qual que é a importância do autoconhecimento na vida de uma pessoa? Eu acho que você trouxe um ponto importante, que é essa questão de saber quem somos, né? Hoje em dia, Márcio, é muito comum tudo aquilo que a gente faz voltado para o nosso bem-estar próprio, né? Não para os outros, mas para o nosso bem-estar. Então, autoconhecimento, saúde mental, saúde física, muita gente encara isso como modinha. Né? Mas fala-se muito sobre isso. Mas na verdade não, porque o que o autoconhecimento nos traz? Nos dias de hoje, com a realidade da internet, com a realidade das mídias sociais, a gente é muito bombardeado de informação, né? E inevitavelmente a gente acaba trazendo algumas informações e percepções para a nossa vida. Então, com isso, a gente faz o quê? A gente cria um boneco e a gente vira marionete. Marionete do quê? Marionete do meio, da sociedade, do grupo onde você pratica uma atividade física. Você vira um marionete. Você deixa de ter autenticidade. Né? Então, quando a gente pergunta para uma pessoa assim, o que você tem de melhor? A pessoa olha com uma cara espantada, assim, nossa, que pergunta difícil. E eu brinco assim, se você que sabe não sabe, eu que não sei vou saber, né? Mas a gente tem que saber o que a gente tem de melhor. Porque o que a gente tem de melhor é o que nos potencializa. Assim como a gente precisa saber também o que a gente tem a melhorar. Porque o que a gente tem a melhorar nos evolui. Então, não adianta a gente dizer assim, eu quero ter uma vida próspera, eu quero melhorar no meu trabalho, eu quero melhorar no meu relacionamento, eu quero ter equilíbrio, eu quero ser saudável, se você não sabe quem é, né? Quem é você? Para que eu tô aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu legado? Qual é a história que eu tô escrevendo? Né? Eu atendo pessoas que me procuram para ajudar a organizar a empresa, a vida pessoal e tudo mais, e a pessoa trabalha das 7 da manhã às 11 da noite. Trabalha, trabalha, trabalha. E eu pergunto, tá bom, ok, antes de eu entender, por que você trabalha tanto? Cara, não sei, porque tem serviço. Mas tudo bem, mas você tem que ter um propósito. Para que você trabalha tanto? Você precisa de muito dinheiro? Você tem muita conta para pagar? O que é? Na verdade eu não sei. O que você faz de melhor? Eu faço tudo. Mas como você faz tudo? Eu faço tudo. O que aparecer eu tô fazendo. Então isso mostra que ela não sabe quem é. Ela não sabe qual é o limite dela. E o quanto a gente precisa de limites, né, na nossa vida. Porque o limite é saudável, né, Márcio? A gente eu preciso superar os meus limites. Sim, mas desde que você saiba quais são, né? Superar limite por superar limite, você não pode ser. É que nem limiar da dor, né? Você tem um limiar da dor, eu tenho outro. Não dá para dizer que o seu é melhor que o meu. São situações e sensações diferentes. Mas se você não souber quem você é, se você não sabe o que você tem de melhor e aonde você pode melhorar, você não evolui. Porque o que você tem de melhor, você divide com quem não tem. E o que você precisa melhorar é o que você trabalha para evoluir. Então, como é que você quer prosperar na vida financeira, prosperar na vida, no relacionamento amoroso? Como é que você quer ser dono da própria história se você não sabe quem é? Isso aí acontece muito comigo também. Às vezes a gente chega e pergunta para a pessoa, né? Na primeira sessão a gente pergunta para a pessoa, quem você é? Aí a pessoa fala assim, olha, meu nome é tal, eu trabalho com tal coisa. Eu falo assim para a pessoa, não, eu não quero saber seu nome, eu não quero saber sua profissão. Eu quero saber quem você é de verdade. Quais são os seus anseios, quais são as suas vontades, o que te faz feliz, o que te deixa triste. Aí a pessoa para e ela começa a pensar porque ela não sabe, ela não se conhece, ela não tem o autoconhecimento, ela não perdeu um tempo na vida dela para olhar para si mesma É, e questionar quem sou eu,
o que realmente gosto? Exatamente. Por que eu estou aqui? Por que essa minha vida é importante? Eu sou importante para quem? Exatamente. Né? Para quem, Para né? quem que eu sou importante? Só para mim ou sou importante para outra pessoa? A pessoa não sabe. Às vezes ela não é importante nem para ela mesma. Exatamente. Ela não se valoriza, né? Ela não se autovaloriza. Então, a pessoa simplesmente tem uma vida, ela levanta, acorda de manhã, como você fala às vezes, né? Pega o ônibus, vai para trabalhar, volta e tem aquela vida monótona, a vida no automático todo dia, né? Mas não sabe quem é. Exatamente, é aquilo. Ela não sabe. E quando a gente não sabe quem é, a gente não sabe onde a gente quer chegar. E quando você não sabe onde você quer chegar, é sinal que você não tem objetivo. E quando você não tem objetivo, qualquer coisa te serve. Então você fica exposto à própria sorte, né? Porque tem gente que fala assim, pô, fulano teve sorte. Não, não teve sorte. Sorte é uma questão de entendimento. Ninguém tem sorte, você busca a sorte, você concorda? Ah, o cara ganhou na loteria. Mas ele jogou? Jogou. Então ele não teve sorte, ele teve chances de ganhar ou não de ganhar. Agora, sorte seria se ele não tivesse jogado e alguém batesse na porta dele e falasse assim, você é o ganhador, mas eu nem ganhei, mas você tá o dia de sorte hoje. Isso é sorte. Então não existe isso, né? Então quando você não se conhece, você não tem autopercepção, né? Você não sabe o quanto você aguenta, né, Márcio? Às vezes a gente vê assim, pessoas que se consideram tão fracas, né? Em todos os sentidos, emocionalmente, profissionalmente, se consideram fracas. E aí ela passa por um momento na vida, né? Um momento de dor, um momento de desafio, um momento de autossuperação. Ela fala assim: da onde é que veio isso? Inclusive, nós tivemos isso aí no último episódio, né? Quando nós tivemos aqui no nosso podcast a Krika Rodrigues, que ela passou por uma situação e ela saiu mais forte, né? Ela cresceu, ela evoluiu como ser humano em função desses problemas emocionais que ela teve. E hoje foi muito legal, porque você viu que ela disse assim, não é qualquer coisa que me para. Mas por que a gente tem que esperar ser pela dor, né? E por que não pode ser pelo amor? Por que não pode ser por uma busca minha? Por que eu tenho que sofrer para saber até onde eu aguento? Né? Até onde eu aguento? Então, eu acho que o autoconhecimento, ele tem a ver com autopercepção, né? Você saber quem é, mas tem a ver com autorrealização também. Tem a ver com buscar os próprios limites e descobrir a sua verdadeira essência. E em busca de quando você vai ao encontro da sua essência, você tem prazer. Porque você faz o que você gosta. Né? Quanta gente hoje a gente vê aí, formou, trabalhou uma vida inteira, bem sucedido, mas nunca fez o que gosta. Por quê? Porque não se conhecia, cara. E às vezes precisou passar uma vida inteira para chegar num limite da vida e você falar assim, putz, esse aqui sou eu, cara. E agora? Então eu acho que a gente se olhar no espelho, né? O espelho lá de dentro e dizer assim, até aí eu aguento chegar. Daí para lá eu preciso me preparar. Mas não significa que eu não aguento. Eu vou até ali porque eu quero chegar lá. Né? Ninguém consegue escalar um monte, né, se não tiver um mapa. E o mapa é o autoconhecimento. Sim, né? O mapa é o autoconhecimento. O mapa é o autoconhecimento. Você não vai buscar um tesouro. A historinha do tesouro, quando a gente é pequeno, né? Eu quero a arca de tesouros. Sempre tem um mapa, né? Então, porque a pessoa, ela tem que entender que o autoconhecimento é um mapa, mas ele não é o território. O território é você. É você. Você é o território. Então você tem que ter um mapa para você reconhecer seu próprio território. Exatamente. É assim, porque o mapa te diz por onde é que você precisa andar, né? Porque é você. Então vai te mostrar quais são os caminhos, o que você aguenta. E eu acho que entra num outro contexto também, que a gente se depara, a gente já conversou sobre isso, se depara muito no bate-papo com as pessoas que nos procuram, nos clientes e tudo mais, que é, cara, eu tenho uma dificuldade enorme em dizer não. Mas como assim, cara? Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu trabalho tanto, porque eu não consigo dizer não. Mas como você não consegue dizer não? Eu não consigo dizer não, cara. Então a pessoa vem, pô, você consegue fazer isso pra mim? Às vezes eu tenho certeza que eu não vou conseguir, mas eu não sei dizer não. E quando você não sabe dizer não, não consegue dizer não, é porque você não conhece seus limites. Né? Porque o não te põe limites. Então não tem problema. Qual o problema em dizer, pô, Márcio, desculpa, cara, hoje não dá. Não tem problema. Mas para isso você precisa se conhecer. Aí que tá. Você precisa se aceitar. Se aceitar.
né? Você precisa se aceitar. Voltando ao que nós estávamos falando da crica, né? No último episódio, atividade física, né? Pô, eu tô com sobrepeso, tô um pouquinho mais gordinho e tal, eu não vou conseguir. Cara, é o que é. Então se aceita e vai. Vai buscar o teu limite, cara. Não deixa que o não do outro te pare. Mas também permita que quando você fala assim, é até aqui. Não, então tá bom, parei aqui. Porque o não, ele é importante porque ele movimenta a gente dentro do nosso contexto de vida. E se você não souber fazer isso, você vira um workaholic, você vira um doente, você vira um chato. Porque quem não diz não é chato, você concorda? É verdade. A gente precisa, às vezes, ouvir um não de uma pessoa até para você aprender a se virar. A gente, quando criança, é assim. Se o pai diz sim para tudo, não. Ou não aí. Mas ele diz não, né? Aí quando ele diz não, você fala assim, agora apertou sem abraçar, então agora eu vou ter que aprender a me virar. E aí? Então eu acho que ter o autoconhecimento nos favorece em muitos campos da nossa vida, né? Muitas pessoas não têm coragem de tomar decisões importantes na vida. Por quê? Porque tem medo. De quê? Da decisão? Não dele. Ele não vai saber lidar com aquilo. Então, tem dificuldade. Eu gostaria até de fazer uma metáfora para a pessoa entender melhor o que é o autoconhecimento. Você imagine que eu pego um helicóptero e levo uma pessoa para um lugar. Um lugar que é uma selva. E deixo ela nesse lugar. Como ela vai saber para que direção ela vai? Ela não tem como saber para onde ela vai. Não tem. Que lado ela vai? Ela tem que ter uma direção para seguir. E aí vem a metáfora. E se essa pessoa estiver numa ilha? Como é que ela vai enxergar a ilha? Só tem um jeito de enxergar a ilha. Saindo da ilha. Enxergando a ilha de cima. Exatamente. Então, isso é o autoconhecimento. É você elevar o seu conhecimento de maneira que você consiga enxergar a ilha. Ou seja, você consegue enxergar onde você está, você consegue enxergar ao redor de onde você está e você consegue definir para onde você quer ir. Isso é autoconhecimento. Exatamente. Você quer ver uma das promessas mais furadas que o ser humano faz? São as promessas de início de ano. Não é assim? Sim. Não, esse ano eu vou mudar a minha vida. Então eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física, eu vou procurar um emprego melhor, eu vou me cuidar, vou fazer uma terapia, eu vou melhorar, vou deixar de fazer isso, vou deixar de beber. Ok, é muito bonito. É muito bonito. Passa 3 meses, senta com essa pessoa e fala assim, amigão, de todas essas metas, quais você, não digo nem cumpriu, viu? Quais você começou? Eu acho que você está sendo muito generoso dando 3 meses aí. Eu daria uns 15 dias. Primeiro que ele já vai olhar para as metas, algumas delas já não vai fazer sentido para ele mais. Ele fala assim, não, cara, acho que isso aqui foi na empolgação. E aí você vê o quanto a gente não se conhece e o quanto a gente, por não se conhecer, se boicota. O quanto a gente põe limites para nós mesmos, porque a gente não se conhece, que a gente não consegue falar assim, ok, esse é o meu limite, mas o que eu preciso fazer para passar? O que eu preciso fazer para superar? Né? É a história do estresse, de momentos emocionais difíceis. Né? Então, você está preparado para enfrentar a vida em momentos bons e momentos difíceis quando você sabe quem você é. Porque muita gente fala assim, mas no momento difícil é que eu me conheço quem eu sou. Não é não, cara. A gente comentou no último podcast. Tem gente que fica maluquinho quando tá num momento muito bom da vida. Quanta gente... tem ator aí, famosíssimo, que o cara despiroca porque tá no auge da carreira. É verdade. Ele não consegue lidar com a fama. Entra em depressão, cantor. Ele entra no auge da carreira, ele cai em depressão. E aí? Então é porque o momento ruim que levou ele aquilo? Não, um momento bom. Mas ele não sabe quem é. E quando ele não sabe quem é, ele não sabe lidar. O que é bom pra mim? Aí entra a questão da síndrome do impostor, né? É isso aí. Ele acha que ele não é bom o suficiente para aquilo que a vida tá dando para ele. A gente costuma dizer que a gente tem um pouco da síndrome desse impostor, né? Da síndrome do vira-lata. Todo mundo tem, né? A gente não se aceita. A gente não consegue aceitar os nossos desafios, mas a gente também não aceita a conquista, né? É tão difícil a gente aceitar uma conquista, a gente aceitar que conseguiu, ou que você traçou uma meta e conseguiu chegar até o final. Eu sempre disse para as equipes comerciais que eu trabalhei, Márcio, plano de desenvolvimento, plano de ação com meta, tem que ter começo, meio e fim.
99% das pessoas fazem o começo e o meio, mas não dão acabativa nos projetos. Por quê? Porque tem medo. Medo do fracasso, medo do insucesso. Só que todo projeto que você faz na tua vida, 50% de chance de dar certo, 50% de chance de não dar certo. Quando você se conhece, quando você sabe os seus limites, sabe exatamente o que você precisa fazer, talvez esse percentual seja um pouco menor. Mas você ainda corre o risco. E quando você se conhece muito bem, você está pronto para se deparar com o suposto fracasso ou com o insucesso. Mas você precisa dar acabativa. Você precisa chegar no final e dizer assim, foi muito bom e eu atingi minha meta. Ou, não foi bom, vou ter que fazer de novo. Mas Corrigir rota. o contrário também é verdadeiro, porque quando a pessoa não tem autoconhecimento, quando ela não se conhece profundamente, a chance de fracasso aumenta absurdamente. É o inverso. É o inverso. É o né? inverso. Porque a pessoa não sabe qual direção tomar, ela não sabe o que ela tem que fazer na vida dela. Ela é uma pessoa infeliz, né? Muito infeliz, porque ela não sabe nem o porquê ela está aqui nesse mundo. Porque qual o valor da vida dela? Mas o que as pessoas têm que entender é que nós todos somos seres humanos únicos, com habilidades únicas, e que todos nós temos o nosso devido valor. Basta a gente se conhecer, saber quais são as nossas habilidades e desenvolver essas habilidades. E aí nós vamos ter um propósito de vida. E sair dessa nossa zona de conforto, desse medo que nós temos de enfrentar um novo, né? E enfrentar, definir novos limites para as nossas vidas. E mostrar para nós mesmos que nós somos muito mais do que nós imaginamos. Muito mais, e a gente pode mais, né? E você vê que a gente está vivendo numa era tecnológica onde o homem se preocupa em conhecer Marte, o homem se preocupa em conhecer a Lua, o homem se preocupa em criar inteligência artificial, o homem se preocupa em muita coisa, mas ele não se preocupa em olhar para dentro dele, né? Ele não faz a viagem mais importante da vida dele, que é a viagem para dentro de si mesmo, né? E aí, por isso que hoje em dia tem muita gente ansiosa, muita gente depressiva, muita gente insatisfeita, né? Insatisfeita, porque quando a gente não se conhece, o que a gente faz com a nossa vida? Eu ponho na tua mão. Então, o que você disser para mim legal, ou que o meio em que eu vivo me disser faz, eu vou e faço. Mas não significa que é bom para mim, né? Não é bom, às vezes não é bom para mim, mas eu não me conheço. Então, quando o cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Então, quando eu não me conheço, o que vier é lucro. Só que eu costumo brincar com as pessoas e eu digo assim, olha, a gente tem a nossa vida é um livro, né? Que dia a dia a gente escreve um capítulo. Em algum momento dessa trajetória, a gente vai ter que parar para ler esse livro, né? Não vai conseguir escapar, né? A gente vai ter que sentar e falar assim, agora você não quis se conhecer quando estava lá, agora aqui você vai saber quem você é. Inevitavelmente, vão ter alguns capítulos desse livro da nossa vida que a gente vai dizer assim, não, pé. Entrou vírus na hora que você digitou o livro aí, porque esse capítulo não é meu, é seu sim. E sabe por que você não reconhece ele como seu? Porque alguém escreveu ele para você. Porque foi nesse momento que você perdeu a noção de quem era. E falou assim, tá aqui o livro da minha vida, escreve aí a história. Só que reescrever uma história, ela também tem alguns limites e alguns momentos. Às vezes vai chegar um momento da sua vida que você não vai conseguir reescrever mais. Então, enquanto você pode reescrever a tua história, escrever uma história que te faça bem, que te faça um ser humano saudável, feliz, equilibrado, faça isso. Vai buscar quem você é. Vai entender por que você está aqui. Vai entender como é que as pessoas te enxergam. Né? Porque hoje em dia a gente vive fantasias, marionetezinhas, né? Então, como é que o Márcio me enxerga? Será que ele me enxerga do jeito que realmente o Luciano é? Com os meus medos, com os meus desafios, porque todo mundo tem, cara. Não dá pra dizer assim, não tenho medo de nada, eu sou imbatível, esse man é homem de gelo. Impossível, todo mundo tem. Mas a gente faz questão de não mostrar isso, porque mostrar fraqueza é difícil, né? Mas quem se conhece não tem problema com isso, cara. Porque sabe, eu sou fraco nisso e tá tudo bem. É verdade. Então, eu queria falar com você agora que está nos assistindo. Eu queria que você olhasse para dentro de si. Você tem aí um vazio no peito? Você sente uma angústia? Você se sente perdido? Você não tem clareza do que você quer para sua vida? Então, amigo, o que está faltando para você é autoconhecimento. Não é isso, Luciano? E assim, ó, eu acho que
não tenha medo de pedir ajuda. Porque às vezes a gente não conhece o idioma que está escrito, tua história lá dentro. Você precisa de um tradutor, né? Pensando no livro da vida. Às vezes sozinho você não vai conseguir, ou não vai ter visão o suficiente para chegar e atingir isso. Então peça ajuda. Você quer prosperar profissionalmente? Você precisa saber o que você faz de melhor. Você quer prosperar pessoalmente? Você precisa saber o que você tem de melhor. Mas às vezes sozinho você não vai conseguir. Então, para isso existem profissionais que podem te ajudar. Que na verdade são os óculos dessas pessoas. Te faz enxergar lá dentro de você o que você tem de melhor e aceitar. E o que você precisa trabalhar e aceitar. Né? Porque não é só aceitar o que você tem de bom e tá tudo bem. Você precisa saber no que você não é bom. Você precisa reconhecer isso e ter força para mudar. Porque a vida é uma constante mudança, né? A gente nasce bebezinho, careca, sem dente. A gente morre careca, sem dente. E fica bonito no meio do caminho, né? Mais ou menos. Mas, enfim, a vida tá mudando o tempo todo. Né? A vida é essa mudança. Eu estava lendo exatamente isso esses dias, que a nossa vida é impermanente. Nada na nossa vida é permanente, né? Nós mudamos de carro, nós mudamos de casa, nós mudamos de parceiro, nós mudamos de amigo. Nós só não mudamos de família, porque não tem como. Mas a vida é impermanente. O que é uma verdade hoje, amanhã não é mais verdade. As coisas mudam numa velocidade muito grande. E se você não estiver preparado e não tiver autoconhecimento, aí você não consegue acompanhar essas mudanças. E você vai ficar pelo caminho. E quando você fica pelo caminho, a decepção que isso te traz marcas na sua vida, independente da idade que você tenha, muito sérias e importantes. Você imagina um cara trabalhar aí 30 anos e olhar para trás e falar assim, puta, eu não gostava do que eu fazia. 30 anos eu não gostava do que eu fazia. Só que ele já tem 50, tem 60. Ah, mas e aí, eu não posso começar de novo? Pode! Então eu gostaria de dar um testemunho, porque isso foi o que aconteceu comigo. Aí. Eu, com 50 anos de idade, eu me descobri. Eu descobri que a profissão que eu tinha não era a minha profissão de verdade. Não era a profissão que me satisfazia. Eu me sentia vazio por dentro. Mas te dava dinheiro? Dava dinheiro, mas dava prazer. Aí, ó, é isso aí que eu tô prazer. falando. É disso. E aí, quando você faz o que realmente você veio nesse mundo para fazer, aí você começa a ter prazer. Então, isso que você está falando é o que a gente julga como ter uma vida boa e prazerosa. A gente leva muito pro dinheiro. Uma vida com propósito. Né? Você leva muito pro dinheiro. Então, pô, você foi quantos anos a profissão? Pô, eu vivi 20 anos fazendo o que eu fazia. Eu tinha dinheiro, legal, mas você tinha propósito. Você deixou legado, você fazia com prazer. Você acordava cedo e falava, uhul, vamos lá. Não, cara. Talvez hoje você aprendeu a fazer mais com menos. Essa é a vida, cara. Prazer não é só dinheiro no bolso, não. Prazer é se levantar de manhã e ter vontade de fazer alguma coisa. E ter prazer em fazer o que você vai fazer. Isso é o bom da sua vida. Você viver feliz. Porque, na verdade, o ser humano busca todo dia a felicidade. Pelo menos deveria, né? Deveria, pelo menos. Agora, se você não sabe quem você está no emprego que você não gosta, você vai ser feliz? Não vai conseguir ser feliz. Inclusive, eu gostaria de elencar aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo, quais são as consequências de você não ter o autoconhecimento. E eu vou elencar e depois a gente comenta. A primeira dificuldade que ela vai encontrar é a dificuldade de tomar decisões. Então, se você tem dificuldade de tomar decisões, está faltando autoconhecimento. Outra questão são os problemas de relacionamento. Então, às vezes, os relacionamentos não dão certo, não é por culpa da outra pessoa, é por culpa sua, porque você não se conhece, você não sabe do que você gosta, você não sabe nem de quem você gosta. E é mais fácil você apontar o erro do outro, sem dúvida, do que olhar né? para você, o né? O outro é sempre o culpado pelos seus problemas. O desequilibrado e tudo mais. Dificuldades em lidar com o estresse, né? Isso a grande maioria das pessoas tem, né? Falta de direção na vida. É o que nós comentamos, a pessoa não se conhece, ela não sabe para onde ela vai. Então, às vezes, ela fica num emprego que não é um emprego para ela, né? E dificuldades em lidar com um feedback negativo, que é o que você comentou. É a questão de não saber ouvir não, né? A pessoa não consegue ouvir não, né? E o que isso tudo leva? Leva ao estresse e à ansiedade.
E aí as coisas começam a ir por água abaixo, porque a pessoa fica doente, né? Então o que já era ruim fica pior, e as coisas vão piorando, porque aí as questões mentais vão passando a ser questões físicas, o corpo vai padecendo, as doenças vão surgindo em função dessa falta de vontade de viver da pessoa, né? Porque ela não se conhece, ela não sabe o que ela tem que fazer para ela viver uma vida boa. E aí o corpo padece. E aí a pessoa começa a falar, viu? Olha, minha vida é uma porcaria. Tô ficando doente. É. Mas ela não entende que essa doença tá vindo porque o corpo está mandando uma mensagem para ela. Tá falando para ela, olha, você tem que parar. O nosso corpo é inteligente, gente. Ele sabe o que ele O faz. corpo tem Ele memória. tem memória, ele tá avisando para você. Se você tá doente, é porque o teu corpo tá te avisando. Pare e comece a olhar para dentro de você. Desenvolva seu autoconhecimento. E as pessoas acham que simplesmente tomando um remédio vai resolver. E não resolve nunca o problema, ela vive doente. Por quê? Porque o corpo dela continua mandando a mensagem. Você não está bem e você precisa mudar. Mas as pessoas não querem mudar. Não. E aí continua a vida inteira doentes, sendo que uma simples mudança de mentalidade, ou seja, trabalhando o próprio autoconhecimento, ela resolveria essas questões. Porque o autoconhecimento te faz buscar quais são as suas necessidades, né? Quando você sabe o que você precisa, não só para ser feliz, mas para ser saudável, físico e mental, você sabe quais são as necessidades. E quando você sabe as necessidades, você vai buscar, né? Então você falou uma coisa que é interessante. Quando você conversa com uma pessoa deprimida ou em depressão mesmo, é aquela pessoa que chora, levanta da cama chorando, né? Tá deprimida, tá no estado de depressão. Ela tá tratando, mas ainda existe o sintoma, né? Então a depressão tratada tem picos, né? Então, mesmo tratada, ela tem o pico, depois ela volta pro estágio normal, tem pico. Aí você vira para ela e fala assim, legal. Aí eu tô com medo, que é o que o deprimido na maioria das vezes te fala, né? Tô com medo. Aí você pergunta o quê? Aí é engraçado porque ele vai buscar lá dentro, o medo não existe. Ele olha pra cima, PNL diz isso, né? Olhou pra cima, eu tô buscando informação, né? Se eu sei, eu te olho no olho. Eu tô com medo disso. Pergunta pro deprimido, que fala pra você que tem medo. Ele fala assim, eu tô com medo disso. Tem medo de tudo, na verdade, né? Eu não vou dizer nem 99%, 100% dos medos que essas pessoas têm não acontecem na realidade. Sim. Porque são pensamentos projetados por ela. Agora, se você se conhece, você sabe o seu limite, e não estamos dizendo que é um negócio fácil de lidar, não é fácil de lidar. Depressão é uma doença que precisa ser tratada por uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, mas se você sabe pelo menos o que você quer, aonde você quer chegar, se você quer sair daquele estado, se você realmente tem um propósito para viver, você luta contra o medo, né? Porque você tem força para isso. Então é dizer assim, cara, não, esse medo bateu na porta errada, porque não vai acontecer, porque não vai chegar aqui, porque não vai ser assim, porque não vai ser aquilo, porque não vai ser aquilo outro. E aí a pessoa começa a evoluir. Agora, a pessoa quando não se conhece, não tem um propósito de vida, ela vive assim, né, Márcio? É remar um barco com um lado só do remo, né? Uhum. Vai num barquinho, para com um lado e fica assim só, o barco só não sai do lugar, não vai para frente, né? Ela fica virando em volta. Mas por quê? Porque quem vira em volta não sabe onde quer chegar. Inclusive, eu gostaria de deixar claro aqui para quem está nos vendo e nos ouvindo, que as pessoas pensam que depressão e ansiedade são as origens dos problemas. E elas não são. Depressão e ansiedade, elas são os efeitos do problema e não a causa do problema. A causa do problema são as questões emocionais da pessoa. Mal resolvidas. Mal resolvidas. Então, se a pessoa não cuidar das questões emocionais que estão gerando a depressão e a ansiedade, ela não vai resolver a situação dela. Ela vai tomar remédio para o resto da vida e não vai resolver. E assim, quando a gente pensa em questões emocionais, a gente acha assim, mas se você olha no máximo 3 meses para trás, né? Não, mas tá tudo bem. Não, mas não foi isso. Lembra que a gente falou que o corpo tem memória? A nossa memória também tem memória, né? E às vezes lá na infância você passou por algum episódio que entrou numa gavetinha. Ficou gravado no seu subconsciente. Entrou na gavetinha. Então, o autoconhecimento é você buscar lá no seu subconsciente o que tem de bom e esse gatilhozinho.
O que tem de ruim. Nós temos que limpar esse lixo emocional. Tem que limpar. Porque em algum momento, teu cérebro, o teu emocional vai abrir essa gaveta. E quando abre essa gaveta, ele põe o gatilho para fora. Quando ele põe o gatilho para fora, depressão e ansiedade. Então, não produzir, né? Às vezes tem gente que fala assim, cara, eu tenho um monte de serviço aqui na minha oficina, na minha loja, na minha confecção, eu tenho um monte de serviço, mas não vai. Não vai. Não produzir é não saber onde você quer chegar. Não produzir é não conseguir saber qual é o seu limite. Né? Aí você fala assim, a pessoa pode ter TDAH. Pode ter dificuldade de concentração. Mas também se você não entender onde você quer chegar, você concorda que você não sabe o que você precisa fazer? Então, o que você está me dizendo aqui, então, a falta de autoconhecimento também desencadeia na autossabotagem. Sim, na autossabotagem. Na autossabotagem de tudo, né? Porque você olha e fala assim, eu tenho tudo isso para fazer e ao mesmo tempo eu não tenho vontade de fazer nada. Ah, e agora? Para onde que eu vou? Para que caminho que eu sigo? Peraí, você sabe onde você quer chegar? Com o teu negócio? Com a tua loja? Sei. E se você sabe onde quer chegar, desenhe um mapa. Se você tem um mapa desenhado, você vai tirando da frente para chegar lá. Só que para poder chegar lá e lidar com esse mapa, você precisa saber quanto de força você tem, quanto de competência você tem. Se você vai precisar de ajuda, se você não vai, se você vai ter que trazer gente que tenha mais conhecimento numa área ou não. Se você tem condição financeira para prosperar a sua empresa. Mas até para isso, você precisa saber quem você é e aonde você quer chegar. Tem gente que fala assim, cara, eu quero que a minha empresa prospere, mas não quero ser rico. Então você vai fazer o quê, meu amigo? Você vai colocar uma barreira, né? Então, o limitador, né? É o limitador. Eu vou ganhar até R$1.000 por mês. Depois disso, eu não quero ganhar mais. Não quero mais. Mas eu quero que a empresa cresça. Eu quero que a minha empresa seja uma empresa muito organizada. Mas, cara, eu tenho um pouco de medo de crescer. Eu já vi isso. Pô, você pode me ajudar a organizar minha empresa? Posso, cara. Vamos lá. Só que assim, ó. E se der certo? Se der certo é o que a gente busca. Ah, mas será que eu vou saber lidar? As pessoas têm medo do sucesso. Mas por quê? Porque não se conhece. Então, quando você não se conhece, qualquer coisa tá bom, cara. Qualquer coisa tá bom. O que vier tá bom. E às vezes do jeito que tá, parece que tá bom. Mas em algum momento, a caixinha vai ser aberta. Vai dar ruim em algum momento. Vai dar ruim em algum momento. Em algum momento, você vai ter que dar uma brecada. E às vezes a gente pensa que isso é só no lado pessoal. Não em tudo. Você falou aí, é relacionamento, é vida profissional, né? É vida pessoal, é cuidar do corpo, é atividade física. Ah, cara, por que você não faz atividade física? Porque eu não gosto. Do que você não gosta? Porque não é possível que você não goste de tudo, né? Ah, eu não gosto de academia, mas não é academia, cara. Atividade física a gente ouviu aqui de uma professora, é caminhar. Tá bom, você não gosta de atividade física? Sobe 11 andares numa escada, andando ao invés de elevador, que você está fazendo sua atividade física. É verdade. Eu tive um amigo que ele fez isso. Ele colocou na mente dele que ele estava acima do peso e ele trabalhava a questão de uns 3 quilômetros de onde ele morava, né? E ele ia todo dia de carro. E falou assim, não, eu preciso melhorar. A minha saúde está se perdendo em função da minha obesidade. E aí ele parou o carro, ele economizava no combustível e ganhava na saúde, porque todo dia ele ia, e ele acabou emagrecendo, porque ele ia todo dia a pé trabalhar, 3 km. 3 km na ida, 3 km na volta, 6 km por dia de caminhada. Era um exercício aeróbico que ele estava fazendo. E ele podia odiar a academia. Uma simples caminhada que ele fazia, mas ele ganhou. Ele ganhou em saúde, ele ganhou em qualidade de vida, ganhou bem-estar. Então, mas a gente consegue entender que quando ele toma essa atitude, é porque alguma coisa ele buscou lá dentro. Diz assim, a minha saúde vai me parar. Por que vai me parar? Para eu chegar onde? Aqui. Mas sabe como é que chegou nesse ponto? Porque ele estava com o joelho ruim já. Aí, o corpo avisa você, viu? Mude. Você vai parar. Tome outras atitudes. Você vai parar. Né? Se a pessoa não tomar uma atitude, não tiver uma ação propositiva, ela vai parar. Vai parar. Né? Porque o corpo não aguenta. E até o ponto que ele cansa de avisar, e aí ele para. E aí a pessoa vai ter que, de um jeito ou de outro, mudar. Vai ter que mudar. E assim, isso intensifica quando você sabe onde você quer chegar, né? Porque às vezes também tem o outro lado, né? Você sabe muito onde você quer chegar, mas você não sabe o meio, né? Também tem isso. Isso também é falta de autoconhecimento. Então eu quero ser presidente de uma empresa.
Então eu entro na empresa hoje como porteiro, mas eu vou ser presidente da empresa. Você não sabe o que precisa fazer. Então também você não se conhece. Então, às vezes, isso também faz com que a pessoa não entenda os limites e precise parar. Então, às vezes, o cara buscou muito alguma coisa. Trabalhou demais, virou um workaholic, deixou de cuidar da saúde, não vivia bem, emocionalmente não estava bem, joelhinho, babau, vai pro beleléu, porque não tem joelho que aguente barriguinha pesada, não tem jeito, né? É Eu admiro verdade. quem fala assim, levei 50 anos para conquistar e agora eu não vou perder. Você sabe onde você não quer chegar, ou sabe onde quer chegar, né? Que nem o fumante, né, É. cara? O fumante sabe onde ele quer A chegar, gente né? já sabe o fim disso, né? Mas sabe é o que vai, aonde vai levar. Então, assim, também tem isso, né? Você também só saber onde você quer chegar, mas não saber o que você precisa fazer nesse meio do caminho, não ter essa ponte, também não é saudável, porque você se transforma numa máquina que em algum momento você vai ter que parar. Então, ter o autoconhecimento é saber quais os limites e o que eu tenho que fazer. Quais os degraus que eu preciso subir? Quantos passos eu preciso dar por dia para atingir meu objetivo? Mas eu preciso me conhecer. Bom, mas aí as pessoas que estão nos vendo podem estar perguntando agora. Tá, tudo bem, vocês estão falando isso, mas como é que eu gero autoconhecimento? Bom, gente, autoconhecimento vem basicamente a partir de perguntas, tá? Você tem que se indagar você mesmo. Mas quais seriam as suas perguntas? Então eu vou listar aqui agora algumas perguntas e depois de cada pergunta eu gostaria que você desse uma comentada para a gente, Luciana, para as pessoas entenderem o que quer dizer cada pergunta, tá? Primeira pergunta. Cite 3 características que você considera positivas em você. As pessoas normalmente reconhecem essas características? Não reconhece. Porque as pessoas, elas não sabem o que elas têm de melhor. E quando você não sabe o que você tem de melhor, você não sabe o potencial que você tem. Então, se você não sabe o que você tem de melhor, não sabe o que você tem para melhorar, você não sabe quem você é. E isso tem muito a ver com autoconhecimento. Então, fica a dica, né? E não espera alguém te perguntar. Se pergunta todo dia o que eu tenho de melhor. Quais são as minhas fortalezas? Olhe para dentro de si. Quais são as minhas fortalezas? Quais são os meus medos? No- Onde é que eu ganho e onde é que eu perco? No que eu sou bom. O que eu faço de melhor? Qual é a história que eu conto que é boa e qual é a história que eu conto que é um pesadelo? Uhum. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa buscar isso, não é uma vez, é todo dia. Você tem que acordar de manhã e falar assim: eu sou bom nisso e hoje eu vou buscar ser melhor nisso. E eu não sou bom nisso e vou buscar ser melhor. Porque não é ser melhor só no que você não é bom, no que você é bom também. Uhum. Né? Você tem que intensificar, você tem que. E deixar o legado do que você é bom, para isso que você serve, né? Verdade. Ajudar. Vamos então para a segunda pergunta. Na sua vida, você está se apegando a algo que precisa deixar ir? Porque muita gente se apega, Luciano, a coisas, às vezes até objetos ou pessoas, que ela acha que são essenciais para ela. E, na verdade, o que ela precisaria é deixar ir. A gente tem um exemplo muito simples, que é esse aparelhinho que está na nossa frente aqui. Há quantos anos atrás a gente vivia muito bem sem telefone celular, sem aplicativo de mensagem? A gente vivia bem, né? E hoje a gente não vive bem. Acaba a bateria do seu celular pra você ver. Você se mata, né? Porque o mundo parece que para ali. Deixar ir é praticar o desapego. E você precisa praticar o desapego. Eu conheço gente que tem dó de trocar de carro, cara. Porque parece que o carro é um filho, né? Então tem que ficar cuidando do. Não, o carro foi feito pra você usar, cara. Né? Foi E trocar de vez em quando. E precisa trocar, porque tá tudo bem, você trabalha pra isso também, né? E aí, Márcio, a gente entra num ponto da vida que é um ponto que as pessoas têm dificuldade de lidar, que é a morte, né, cara? Então, se você não lida bem com o deixar ir no seu cotidiano, na rotina do dia a dia, se você não sabe perder e ganhar, quando você enfrenta a bichona de frente, você vai sofrer muito. Então, nós precisamos ter desapego emocional das Desapego coisas. emocional. E assim, entender que o que vale não é isso, né, cara? O que vale é outra coisa. Os valores de vida são outros, né? O que vale pra mim não é o copo que eu tomo, é o líquido que tá dentro. Você concorda? Porque você pode dar um copo de cristal e botar barro lá dentro. O copo não mudou. Agora, se me der um copo de requeijão e botar um vinho saboroso, é o que vale o que tá lá dentro.
Entendeu? Então acho que é isso, acho que é isso. Agora, essa pergunta é muito boa, hein? Muita gente agora vai começar a se perguntar: nossa, por que você está na sua atual situação? Por que você aí que está nos assistindo está na situação que você está hoje? Você sabe? É, o que te levou a isso, né? Qual o caminho que essa pessoa Porque fez você. para chegar nisso? Isso, aí esse é o ponto, sabe? Porque se você chegou aonde você está, ninguém te trouxe. Você buscou isso. Você concorda? Às vezes inconscientemente, mas buscou. Inconscientemente, mas buscou. Então, qual é o problema em reorganizar a rota? É simples, a gente tem aplicativo de GPS hoje no celular que você pode entrar numa rua errada, ele reorganiza a rota e te leva para o mesmo destino, para uma rota certa. Então, eu acho que essa pergunta é assim, é para tirar o sono, né? É, né? Para tirar o sono. Falar, puxa vida, eu nunca parei para pensar nisso, né, cara? O que eu fiz para chegar onde eu cheguei? E se você também acha que você tá num momento bom da sua vida, também para e pensa nisso. O que eu fiz para chegar até onde eu cheguei? Porque aí você começa a valorizar você. E aí entra na nossa próxima pergunta. O que te deixa feliz e agradecido? Eu acho que aí entra o agradecimento para mim na vida é uma coisa que faz parte, assim como a educação, entendeu? Ser educado para mim ninguém aprende. Ou você é educado ou você não teve berço, né? E ou você aprende a ser grato ou você não tem valores na vida, né? E hoje em dia existe muito, Márcio, a questão de muitas pessoas deixarem de dizer o obrigado e dizerem a gratidão, né? Ah, pô, gratidão pelo que você fez para mim. Muita gente fala assim, putz, é mais uma modinha. Então tá, então entende que quando você diz pro outro obrigado, você gerou com ele uma obrigação. Então, o seu cérebro, o seu subconsciente diz assim: hoje ele fez, amanhã eu sou obrigado a retribuir. Você não sabe dizer não. Quando você diz assim, gratidão, eu sou grato pelo que você fez, você encerrou o contrato. Porque você prestou um favor para mim porque você quis. Porque eu posso te dizer assim, Márcio, você pode emprestar teu celular? Você pode dizer para mim, sim. Como pode dizer? Não, cara, eu não posso, tá sem bateria, ou eu não quero emprestar teu celular. E tá tudo bem, porque isso é aprender a lidar com o não. Agora, se você me empresta, eu digo assim, muito obrigado, isso gerou o quê? Obrigação. Então, minha mente, ela bota aqui dentro que o dia que o Márcio me pedir qualquer coisa, eu sou obrigado a retribuir, não é assim. O obrigado gera reciprocidade. E a gratidão gera término de contrato. Então, assim, eu sou grato pelo que você fez, tá tudo bem. Dizendo assim, eu pedi e você me atendeu e tá tudo bem, você não foi obrigado a nada. Né? Você fez porque quis e pronto. E aceite, porque amanhã você pode me pedir um favor e eu não posso ter condições de fazer para você, por você. E isso é o legal. Outra coisa que as pessoas também têm dificuldade em aceitar presentes, porque elas não se julgam merecedoras do presente. Sim. Então, muitas vezes acontece que no aniversário da pessoa, ela recebe o presente, né? E o que ela fala? Não precisava. Meu amigo, como não precisava? Você não se dá o devido valor? Precisava sim, Precisa, porque você é uma pessoa de valor, você merece. Você merece tudo que a vida tem de melhor para te dar. Então aceite, simplesmente seja grato. Não fale não precisava. Precisa sim, todos nós precisamos ser agradados, todos nós precisamos de um mimo. Você sabe que eu vivi uma situação dessa ontem, né? Eu convidei meu cunhado com a minha cunhada para ir comer uma pizza comigo, porque ele é piloto e leva uma vida maluca. Então eu quase não vejo, né? E ele também vive aí, dorme uma vez por semana em casa e voando, ele tirou férias e antes que ele fosse fazer a viagem dele, falei, cara, vamos comer uma pizza, botar o papo em dia e tal, né? Eu convidei. E a gente foi comer uma pizza, tomou uma cervejinha e bateu um papo gostoso, ficamos quase 2h30, só trocando ideia, dando risada, aí pedimos a conta, né? Pedimos a conta, aí veio a conta e tal, não, vamos dividir. Eu falei, não, cara, a conta é minha hoje. Eu falei, pô, velho, não, cara, eu te convidei, ao menos vamos dividir. Ele virou pra mim e falou assim, sabe o que você precisa aprender? A receber presente. O seu convite pra mim me gerou um prazer tão gostoso que tá sendo prazeroso pra mim. Então não é o valor, é o momento que a gente viveu. Deixa, tá tudo certo. Eu não tô pagando pra você, tô pagando por mim. Pô, é isso que você falou, cara. Por que não? A gente pode sim, cara. A gente é merecedor de ser feliz, de receber presentinho, mimo, agrado, carinho. Né? A gente não é um ser que não precisa disso. Né? Valorize-se. Valorize-se. Porque ninguém vai fazer isso pra você se você não despertar isso.
Agora, essa história do presente é fundamental, né? Muito obrigado, eu quero outro. Quero mais, inclusive. Quero mais, sem dúvida, sempre mais. Presente é sempre bom. É sempre bom. Mais uma pergunta. De que você sente vergonha em si mesmo? Essa pergunta mexe com a gente, hein? Mexe, sabe por quê? A gente não tá preparado para se enfrentar. É o que eu disse. Olhar para você no espelho, fica pelado na frente do espelho. É a melhor forma de você se conhecer, porque aí você tira aquilo que a sociedade te impõe, que é uma peça de roupa, fica nu, do jeito que você veio ao mundo. Primeiro vê se você aceita o corpo que você tem. Já começa por aí. Então, assim, é o legado da mulher, né? Conversa, toda mulher precisa emagrecer pelo menos 3 quilos. Já parou pra pensar? Quando ela tá muito bem, ela tem que perder só um, né? Ah, mas eu preciso perder uns quilinhos. Então, assim, é aí que tá, né? Então, de novo, não saber qual é o limite, né? O quanto tá tudo bem. Eu me conheço, é isso aí que eu sou e tá tudo bem. Eu não posso ter vergonha de quem eu sou, né? Porque quando eu tenho vergonha de quem eu sou, quando eu não sei quem eu sou, eu tô dizendo pro outro como é que eu devo ser. E aí é a historinha da marionete. Não sei pra onde eu vou, mas também não sei onde eu quero chegar. Bom, nós só falamos aqui da questão, né, da valorização, valorize-se, né? E aí vem mais uma pergunta. O que você admira em si mesmo? Ah, é difícil, né, cara? Difícil. Porque assim, ó, você olhar pra você e se elogiar, dá a impressão que você tá ficando um cara soberbo, um cara sem humildade. Humildade não tem nada a ver com isso, né? Humildade é você poder levar uma vida equilibrada, saudável e respeitosa. Agora, no que eu sou bom, no que me faz feliz, é olhar pra eu mesmo e me reconhecer, né? É me dar um presente. Então, assim, é olhar pra você e dizer assim, você é bom nisso. É difícil lidar com um bom nisso também, né? Porque talvez te traga um pouco de... E a gente também não tá preparado, né? A gente nunca tá preparado, né? Bom, então agora nós temos mais uma pergunta que seria: qual o juízo de valor que você tem a seu respeito? Você se julga uma pessoa de valor? Então, quando você coloca esse valor, eu sempre costumo dizer, né? Qual é o valor da tua hora-vida? Quando você... E assim, talvez 90% das pessoas falam assim, talvez eu não tenha nenhum valor. Se você não tem nenhum valor, é porque você não tá escrevendo uma história. Se você não tem nenhum valor, é porque você não tá deixando um legado. Você tá andando, você tá caminhando, não tá deixando rastro, né? Então, assim, dentro do coach, dentro de mentoria, a gente trabalha a roda da vida e tudo mais, e tem um dos pontos que a gente olha e fala assim, que tipo de legado você tá deixando? Que tipo de história você tá contando? E é isso, né? Qual é o meu valor aqui hoje? O que eu represento para mim, para minha família e para minha sociedade? Como eu estou contribuindo para que isso aconteça, né? Isso tem muito a ver com, por exemplo, você conversa com a pessoa e fala assim, você tem algum trabalho social, alguma coisa nesse sentido? Tenho. Oh, legal. O que você faz? Aí eu dou R$50 por mês pro asilo, no carnezinho. Não, meu amigo, isso aí não é trabalho social, você concorda? Não é trabalho social, isso aí dá pagar. Trabalho social é aquilo que você leva de você, que você tem de melhor e agrega pro outro que não tem tanto e faz da vida dele tão boa quanto a sua. E isso pra mim é trabalho social. Então, mas pra eu fazer isso, não ter que dar os R$50 no carnezinho do asilo, eu tenho que saber o que eu tenho de melhor. Então, beleza, cara, o que eu tenho de melhor? Conta piada. Pô, tá cheio de gente triste aí, qual é o seu trabalho social? Eu conto piada. Para. Eu faço as pessoas felizes, cara. Eu conheço um cara que faz isso. Vai lá no asilo e conta piada pros velhinhos, cara, então, né? Mas por que não? Sim, né, é Márcio? verdade. Por que você não vai lá? O que eu tenho de melhor? Pô, eu sou uma pessoa carinhosa. O que eu tenho de melhor? Não é talvez o meu caso, mas o que eu tenho de melhor? Eu sou uma pessoa carinhosa. Tá bom? O que você tem de melhor, você pode dividir com o outro. Vai lá no asilo, então, fazer carinho. Porque as pessoas lá dentro são carentes. Sim, é verdade. Agora, se a pessoa diz assim, o que eu tenho de melhor é o meu dinheiro, esquece. Aí você não é nada. Aí você não é ninguém. Porque o dinheiro não vai junto na carrocinha do seu caixão quando você for embora daqui. Ele vai ficar. O que você tem de melhor vai com você. E fica a história e o legado que você deixou. Vamos pensar no que a gente é bom, né? A gente é bom pra caramba, cara. Deus fez a gente pra ser bom pra caramba. Deus fez a gente perfeito. A gente é que cria os problemas, né? Porque assim, a gente joga na mão de Deus tudo, né, cara? Eu tenho dó do cara, velho. Na boa, eu tenho dó do cara. Porque assim, ó, se você tá passando um momento difícil, acho que é porque Deus tem um propósito. Ô, meu irmão, não, velho.
Não é assim que a banda toca. Ah, eu perdi um parente querido. Ah, porque Deus que tirou. Não, cara, é a história da vida. Ah, não, tá tudo bem. Então agora eu perdi o emprego. Deus tem uma história melhor pra eu contar. Tá, mas não levanta o bumbum do sofá, não entrega currículo, não conversa com pessoas pra ver se Deus vai te ter esse propósito. Não. O que Deus vai te dar? Força. Vai te dar saúde, vai te dar força, vai te dar equilíbrio. Mas você tem que dar o próximo passo. Porque senão ele não é Deus, né? Ele é o comandante da marionete. E ele não fez a gente aqui no mundo pra isso. Eu tenho dó do cara, velho. Tudo culpa dele. Eu tenho dó dele. Tudo é culpa do cara. O que é bom é culpa dele, o que é ruim é culpa dele também. Agora uma perguntinha que pode gerar polêmica, hein? Você gosta da sua própria companhia? Tem gente que não se suporta, né? Não se suporta, de jeito nenhum. Eu vou te falar, cara, eu acho que pra você poder dizer que você gosta de você ou não, você tem que conviver com você, né? Tem que ter amor próprio. E tem que ter amor, mas e tem que ter também critério, né? Você tem que puxar a tua orelha. Você tem que ter uma autocrítica importante, né? Não tem como você sair de algum momento e dizer assim, ah, tá tudo bem. Não, eu tenho que olhar pra mim, né? Eu tenho que olhar pra dentro de mim. Eu tenho que saber, bom, o que eu, né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que se entender que meu papo é legal, né? Porque às vezes meu papo é chato pra burro, né, cara? Se nem eu me suporto, como é que o outro você quer que o outro suporte? Né? Então, eu acho que viver com a gente mesmo é o maior desafio do ser humano. Eu acho que sim. Hoje, o maior desafio que o ser humano tem é conseguir viver com ele mesmo. E já que nós estamos falando de amor próprio, eu queria alertar, então, todos que para você amar uma pessoa, primeiro você precisa amar a si mesmo. Se você não amar a si mesmo, você não tem a capacidade de amar outra pessoa. Não tem como. Não tem jeito. Não é isso, Luciano? É, e assim, a primeira né? pessoa que você tem que amar é você mesmo. É, porque às vezes a gente vê muito, né? Por exemplo, não, eu faço tudo pelo meu filho, porque eu tenho criança pequena. Mas, amigão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não cuidar de você, se você não se amar, se você não se respeitar, você vai morrer. E teu filho vai ficar na mão dos outros. Então não adianta você fazer tudo por ele primeiro. Porque se você é o pilar de sustentação do teu filho, cuida de você primeiro, porque ele depende de você então, certo? Então, assim, o amor próprio é uma coisa que é aceitação, né, cara? É que nem, por exemplo, tem gente que tem dificuldade em envelhecer. Pô, cara, isso é um prazer. Você tá falando que ficar velho é um prazer? É, cara. Você trocaria a idade que você tem hoje por 18 anos? Não, não trocaria. Jamais, cara. Ah, mas com 18 anos você dava uma volta no lago em 40 minutos. E daí, cara? Tem coisas que eu aprendi com a vida hoje que eu não troco. Isso é amor. Eu gostaria de mim do jeito que eu sou. Pô, eu já pesei 60 quilos, hoje eu tô com 100 e tá tudo bem, cara. Eu tô cuidando da minha saúde, eu tô bem do jeito que eu tô. Então eu preciso gostar de mim, zelar por esse templo, né? Eu tenho pra mim que o corpo, a nossa mente, o nosso corpo é um templo sagrado, cara. É um templo sagrado que eu tenho que cuidar, porque aqui é minha morada, é aqui dentro que as coisas acontecem, é aqui dentro que eu choro, é aqui dentro que eu dou risada sozinho, é aqui dentro que eu brigo, é aqui dentro que eu busco, é aqui dentro que eu me derroto e me venço, né? É o meu templo sagrado. Inclusive nessa questão do amor, existe também, não sei se as pessoas sabem o porquê, que quando os comissários de bordo eles estão dando as instruções, eles pedem, né, que caso as máscaras caiam, a pessoa tem que colocar primeiro nela, para depois colocar a máscara na criança. Exatamente. E eu não sei se todos sabem por que é isso, mas é porque se você não colocar a sua máscara primeiro, talvez você perca a consciência e aí você não consiga ajudar a criança. Então, primeiro você. Porque se você se colocar a máscara, você não vai perder a consciência numa despressurização do avião e aí você vai conseguir ajudar a criança. Mas as pessoas acham que primeiro tem que ajudar a criança. Egoísmo, aí ela desfalece, né? Se ela desfalecer, ela não vai ajudar nem a ela e nem a criança. É egoísmo, né? A gente mas se é egoísmo? Não, cara. É tão rápido esse processo de despressurização de cabine que é isso mesmo. Por que você põe primeiro em você? Porque o ato de você tirar daqui e levar ali, você já apagou. Então, você não apagou você, apagou o idoso, a criança que está do seu lado, a gestante. Então, não é lidar com situações difíceis, né, Márcio? Assim, tem situações difíceis que é muito engraçado. Tem coisa que vira um griteiro, né, cara? Você vê uma coisa que é muito engraçada, é velório, né? Eu acho meio engraçado o velório, porque assim, né? Você não fez nada pelo morto enquanto ele estava vivo. Aí quando chega na hora, lá vira um griteiro, né? Por que não foi minha vez? Imagina se Deus tivesse o poder de chegar lá e falar assim, vem então. Ia ter gente que ia querer, não, eu falei da boca pra fora. Você já imaginou?
Só que aí é o seguinte, né, cara? Tá todo mundo naquele desespero, naquele desequilíbrio emocional, e assim, guardadas as proporções, óbvio, é uma perda. Mas você tem que entender que alguém tem que ter equilíbrio, alguém tem que raciocinar naquela hora, né? Para amparar quem tá pior, para tomar algumas decisões. Tem que ter alguém cabeça fria. Tem que ter alguém que te ensine a olhar situações por cima, né? Tem que ter alguém que naquele momento fala assim, opa, tá tudo bem, pode desesperar você, você também pode desesperar, mas tá tudo bem. Ah, mas então o cara não tá sentindo o que tá acontecendo? Muito, cara. Talvez mais do que quem tá gritando. Mas ele se conheceu. Tem o equilíbrio emocional necessário. Cara. Isso é uma coisa que eu posso dizer pra você, porque eu vivi. Ninguém me contou essa história, eu vivi isso. E graças a Deus, no momento em que eu vivi isso, eu tive uma pessoa do meu lado que era um cara que olhava por cima e dizia assim, tá tudo bem, deixa o povo se matar aí, a gente vai ficar aqui e vamos cuidar da situação. Que inclusive conhece esse cara bem de perto. Mas eu tive esse cara, e todo mundo precisa ter. E não pode ter vergonha de olhar pra trás e dizer assim, cara, eu sou grato a essa pessoa. Essa pessoa me ensinou, essa pessoa me mostrou que a vida é feita de momentos bons e difíceis, mas que eu posso ter equilíbrio, né? Pô, isso te faz crescer, mas e você olha e fala assim, putz, é um cara que se conhece muito bem. E quando se conhece bem, você busca aquilo pra você também, né? É um exemplo, né, cara? Você fala, pô, por que não posso também? Posso também, né? Ah, você é frio demais. Não, eu sou. Eu tento ser equilibrado, só isso. É o que é o ideal, né? Que todos sejamos equilibrados, né? Bom, Luciano, mas a nossa conversa está muito boa. Fluiu muito rápido, Foi muito rápido, bem hein? Eu hoje não a vi passar o conversa, tempo, né? foi rápido. É, mas nós estamos conversando aqui há quase uma hora Ó, já. Então o assunto realmente rendeu muito, né? rendeu. Mas infelizmente nós vamos ter que parar, né? Senão vai ficar muito longo. A gente continua então com esse papo sobre autoconhecimento numa outra oportunidade, né? E eu queria então primeiro agradecer aqui a você que está nos vendo, nos assistindo e convidar você já para a próxima semana, que nós vamos ter um convidado especial aqui, Sim, é um exatamente. diretor de escola, né? Que ele vai comentar sobre a saúde mental dos alunos na escola. Então é um assunto também muito pertinente, né? E antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você, então, que você curta, compartilhe, comente o nosso vídeo, né? E se inscreva no nosso canal, que assim você Exatamente. ajuda muito aqui o nosso trabalho, para que nós consigamos continuar e transmitindo um pouquinho do conhecimento que a gente tem para as pessoas, não é isso, Luciano? Exatamente. Eu acho que se você tem dificuldade de saber quem você é, lembra que para você chegar num destino, você tem um GPS que te ajuda. Você não é obrigado a conhecer a rota. Então, se você quer chegar num destino, mas ainda não conhece a rota, a gente pode ser o GPS na vida de vocês e te ajudar a desenhar uma história muito legal. Então, vem conhecer a gente, segue a gente aí nas redes sociais, entre em contato. De novo, vou brincar aqui, pode vir tomar um café, que nem o café a gente vai cobrar, né, Márcia? E aguarde o próximo episódio, porque assim como o da Clica foi muito gostoso, muito interessante, o próximo episódio também acho que vai agregar bastante, porque a gente vai envolver situações do dia a dia de uma escola, com professores, com alunos, que talvez a gente não tenha ideia de como aconteça. Então vai ser muito legal o papo também, pode ter certeza. Ah, com certeza, eu tenho certeza que muita gente vai se ver aqui, né? Com os problemas que tem atualmente com os filhos, nós vamos comentar aqui, né? Os problemas que os filhos têm na escola, né? Exatamente, exatamente. Então talvez sirva para a sua família, isso aí para o seu filho, né? Márcio, obrigado pela oportunidade de novo e a gente se vê no próximo episódio. Eu é que agradeço e agradeço a você também que nos assistiu aqui até agora e aguardo você na próxima semana. Tchau!